Eu vou me identificar primeiro, Daniel Arão Reis. Tive uma participação na luta contra a ditadura, participei de movimentos armados contra a ditadura e fui preso e trocado pelo embaixador alemão. Em junho de 1970, a minha organização, a organização a qual eu fazia parte, né, era a dissidência comunista da Guanabara, depois tomou o nome de Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e quando fui trocado pelo embaixador alemão, eu e vários outros companheiros, tínhamos a ideia de voltar para o Brasil, fazer o treinamento de guerrilha urbana e rural em Cuba e voltar ao Brasil. Porém, quando o treinamento terminou e nós estávamos voltando para o Brasil, a organização foi destruída, os remanescentes tentaram ainda se organizar, mas não houve condições para isso. A organização se cindiu e o grupo em que eu me encontrei vinculado não teve condições de se reorganizar. De sorte que depois do golpe do Chile, nessa altura eu já estava no Chile, depois do golpe do Chile, me exilei na França, e na França, então, fiz estudos como historiador. Eu me diplomei em História e fiz o mestrado em História na França. E aí comecei a estudar as revoluções socialistas e posteriormente, quando voltei ao Brasil, depois da anistia, permaneci no exílio entre 1970 e 1979. Quando voltei ao Brasil, em 1979, tive a oportunidade de fazer o doutorado e resolvi, então, estudar as organizações brasileiras, as organizações de esquerda, em particular as organizações comunistas nos anos 60. E mais particularmente ainda, as organizações comunistas provenientes do Partido Comunista, porque havia outras organizações comunistas de orientação trotskista ou de orientação maoísta, mas eu me vinculei mais nos meus estudos acadêmicos ao Partido Comunista e suas dissidências, né? Nesse estudo, logo me deparei, evidentemente, com a dificuldade de estudar a minha própria trajetória. Algumas, na tese que eu escrevi de doutorado, né, as organizações comunistas e a luta de classes no Brasil, nos anos 60, posteriormente o livro publicado tomou o título do último capítulo da tese, que era A Revolução Faltou ao Encontro, né? Em que eu procurava fazer um estudo da dinâmica das organizações que procuraram construir uma alternativa ao Partido Comunista. E ali enfrentei essa dificuldade, né, que o historiador do tempo presente, ele tem uma dificuldade clara de estudar o próprio tempo em que ele vive, né? E essa dificuldade é aumentada quando você estuda uma organização ou um movimento do qual você fez parte. E é uma dificuldade realmente insanável, né? Por mais que você tente obter um distanciamento, né? Esse é um condicionamento que eu admito que prejudica, em certa medida, os estudos, né? Na medida em que eu explicito essa condição, caberá, então, ao leitor
ou aos que conversam comigo sobre essa história, tomar uma perspectiva crítica, não é? Porque realmente eu sinto muitas vezes que minhas reflexões são condicionadas pelas experiências que tive, né? Para estudar essas organizações, eu contei com algumas vantagens, né? A primeira delas é que, na medida em que eu tinha tido uma experiência, isso me facilitava muito os contatos com ex-camaradas e histórias de vida, né, que talvez fossem mais difíceis para uma pessoa que estava fora dessa experiência, né? E contei também com uma situação no Brasil, no início dos anos 80, o país tinha, que foi o fato de que, ainda nos últimos anos da ditadura, um grupo de advogados protegidos pela Igreja Católica, no caso concreto pela Arquidiocese de São Paulo, que era dirigida na época pelo cardeal Paulo Evaristo Arnes, que foi um homem que, em 64, quando a ditadura se instaurou, ele era bispo de Petrópolis e apoiou a instauração da ditadura. Posteriormente, no entanto, ele foi se distinguindo e acabou assumindo um papel de líder religioso de oposição à ditadura. E ele protegeu, então, um grupo de advogados e de militantes dos direitos humanos, que, coordenados por um pastor presbiteriano, Jaime Wright, que tinha tido um irmão católico revolucionário preso e assassinado pela ditadura, e esse pastor, então, tinha também um engajamento muito forte contra a ditadura, e ele então, coordenou esse grupo que conseguiu, pouco a pouco, copiar todos os processos, 809 processos, que a Justiça Militar tinha aberto contra as organizações de oposição à ditadura. Esse material todo foi copiado, né, gradativamente. Os advogados retiravam os processos do tribunal, copiava-se os processos e devolvia-se ao tribunal. Porque no Brasil, os advogados tinham, na época, o direito de levar o processo para consultar em casa, com o compromisso, evidentemente, de devolver. Então, os advogados retiravam o processo, copiavam e devolviam, né? E esse trabalho todo foi feito, evidentemente, na clandestinidade, e depois isso, e até hoje, isso se constitui num manancial impressionante de fontes para o estudo das esquerdas que lutaram contra a ditadura. Não só as esquerdas que lutaram com armas na mão, mas também esquerdas moderadas, né? O Partido Comunista Brasileiro. E esses processos, inclusive, deram origem a um pequeno livro que foi publicado nos anos 80, chamado Brasil Nunca Mais, que é uma síntese desses volumes, né, que hoje estão depositados no arquivo da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. O arquivo Edgar Loyenhorst, o nome de um velho anarquista cujo acervo deu origem a esse arquivo e que hoje até hoje é o melhor arquivo para o estudo das esquerdas brasileiras, no tempo da ditadura. E também de outras esquerdas mais do passado, né? O próprio Edgar Loyenhorst, os arquivos lá existentes sobre os movimentos anarquistas brasileiros são muito férteis, muito densos, né?
Então, isso também me foi de valia, né, para estudar as esquerdas, que eu queria estudar, né? Eu queria entender as razões que tinham conduzido à derrota catastrófica da luta armada contra a ditadura. Eu diria que foi um movimento constituído fundamentalmente por memórias de militantes. A mais importante, a que teve maior sucesso, foi a escrita por Fernando Gabeira, O Que É Isso, Companheiro. Depois veio a do Alfredo Sirquis e vieram muitas outras, às vezes até melhores, a meu ver, do que essas duas, no sentido de mais capazes de oferecer um quadro preciso da ação e da teoria das organizações armadas, mas que não tiveram tanto sucesso de público, né? Então, houve nos anos 80, ao lado do Brasil Nunca Mais, né, essa sucessão de memórias de militantes. Isso hoje constitui, até hoje, ainda no ano passado, Cid Benjamin, que foi um militante da organização ao qual eu fui vinculado, ele publicou um livro de memórias que teve um certo sucesso, né? Graças à La Vida, ele deu o nome do verso, né? da música famosa, e ele fez um livro de memórias e teve um certo sucesso. Quer dizer, até hoje você tem essa literatura de memória de militantes. Isso é uma fonte que teve um momento de maior sucesso nos anos 80, mas até hoje ainda continua sendo fonte para os estudos da luta contra a ditadura. Ao mesmo tempo, e em reação a isso, alguns oficiais do Exército que haviam participado da repressão, sobretudo o Ustra, né, notório torturador, falecido recentemente, né, eles começaram também a fazer as suas contramemórias, né, em relação às memórias dos militantes. E o Exército Nacional também com essa preocupação de criar uma contraversão, né, ele fez várias entrevistas com militares e com alguns civis também, e publicou uma coletânea grande de 11 volumes com depoimentos de oficiais do Exército e líderes civis de direita, né, e que constitui um acervo muito precioso para o estudo dessa luta contra a ditadura, né? Entender como ela foi pensada pelos que detinham o poder. Desse ponto de vista também, uma contribuição muito importante foi uma obra em 3 volumes, organizada pela Fundação Getúlio Vargas, e que ouviu os militares, alguns militares, a respeito do golpe, da ditadura, e o 3º volume é um relato de como eles interpretaram, de como eles viram a volta aos quartéis. Então, você tem, portanto, um acervo bastante considerável, né, de depoimentos daqueles que lutaram contra a ditadura e daqueles que sustentaram a ditadura. Então, acho que esse isso marcou muito a historiografia sobre o assunto no Brasil, desde os anos 80 e até hoje. A partir dos anos 90, a gente vai ter uma segunda onda que vai para além das memórias e que se superpõe às memórias, porque as memórias nunca vão deixar de acontecer, né? Elas estão aí até hoje. Esses militares de direita, inclusive, criaram um site chamado Terrorismo Nunca Mais, né? O chamado Ternuma,
que tem muitos depoimentos e versões que eles formulam a respeito dos acontecimentos, etc. Essas batalhas de memória, né? A partir dos anos 90, você começa a ter uma produção acadêmica mais forte, né? Que vai para além dessas memórias. Estudiosos... bom, a minha tese foi publicada no início dos anos 90, depois vem a tese do Marcelo Ridente, que é muito importante também, o fantasma da Revolução Brasileira. O Ridente foi um dos primeiros também a trabalhar os arquivos do Brasil Nunca Mais. E uma série de jovens doutores que já não tinham tido participação direta dos acontecimentos. O próprio Marcelo Ridente, ele está numa espécie de transição, né? Porque ele era ainda um jovem quando aconteceram as ações armadas, não participou, mas de certo modo viveu aquele ambiente, né? A partir dos anos 90 você vai começar a ter jovens que estudam o assunto e que não participaram das ações, nem viveram o ambiente das ações. O que é interessante é que essa primeira vaga de estudos, né, ela é muito concentrada ainda sobre as organizações de esquerda, digamos, os derrotados, né? Sobretudo as organizações armadas, mas também outras organizações vão merecer a atenção da academia brasileira. Uma série de estudos muito diversificada, né? Sobre as organizações. Esse tipo de estudo até hoje ainda continua sendo feito, embora com menos importância. Bem, a partir de meados dos anos 90, eu diria que começou um deslocamento de interesses, né, para o estudo da ditadura e da sociedade em geral, né? E esses estudos ganharam impulso na medida em que, na virada do século, do 20 para o 21, começou a aparecer com muita intensidade, eu contribuí para isso, com muita intensidade uma visão que, em primeiro lugar, questionava o fato da ditadura ser vista majoritariamente no Brasil como algo externo, como algo de cima para baixo, sem que se fosse possível determinar as suas bases de sustentação histórica e social, em consequência disso, o questionamento em relação à participação dos civis, né, que teria sido muito mais importante do que aquela até então conferida à reflexão sobre a ditadura militar, né? A ideia de que a ditadura tinha sido apenas militar, inclusive, a meu ver, configurou-se muito no Brasil na cronologia que se faz da ditadura, né? Em termos amplamente majoritários, quase consensuais no Brasil, a ditadura militar foi até 1985. Por quê? Porque ali realmente foi o último militar, né? O último general-presidente, né? Nós tivemos ao longo da ditadura, desde 64, 5 generais-presidentes, né? O general Castelo Branco, o general Costa e Silva, depois o general Médici, o general Ernesto Geisel e, finalmente, o general João Figueiredo. Esse 5º general-presidente é eleito pelo Congresso, eleito entre aspas, né? Porque era uma imposição. Era um candidato que ninguém discutia se ele podia perder, né? Ele ia ganhar, ele tinha grande maioria no Congresso, e se não tivesse, os militares donos do poder iriam modificar a correlação de forças nas assembleias, nas câmaras. Então, ele ainda foi eleito sob vigência de um estado de exceção. Em 1978 ele foi eleito. Porém,
A partir do momento em que ele toma posse, já não tem mais, os atos institucionais foram revogados. A partir de janeiro de 79, os atos institucionais foram revogados. Ou seja, o Estado de Direito brasileiro ainda é muito marcado, como aliás até hoje, a meu ver, por traços autoritários muito fortes, mas já não temos mais uma ditadura. Porém, como ele governa até 85, e como em 85 é que se dá a transição pela primeira vez desde 64 para um presidente civil, esse ano, esse marco cronológico foi fixado como o ano em que a ditadura terminou, criando uma ilusão forte na sociedade de que a ditadura era só exercida pelos militares e que os civis não tinham participação nela. Como se inicia um questionamento a isso, inclusive levando ao questionamento desse marco cronológico, que se mantém, isso sem dúvida é um marco que até hoje se mantém, em termos da grande maioria. No entanto, o questionamento dessa existência, dessa supervalorização dos militares e o questionamento de uma ditadura que vem de cima para baixo, esse duplo questionamento vai incentivar estudos a respeito de instituições culturais, de aspectos sociais importantes, estudos sobre as artes e a ditadura, sobre o cinema e a ditadura, sobre instituições culturais e a ditadura, sobre os intelectuais e a ditadura. Então você vai abrindo o leque. Recentemente apareceu a tese do Rodrigo Pato, sobre a universidade e a ditadura. Então você tem aí uma extensão, né, de temas que vai se multiplicando, né, até estudos mais específicos sobre as engrenagens da repressão, até estudos mais amplos realmente sobre a questão do consenso que a ditadura foi capaz, ou não, né, isso é uma questão em aberto, em discussão, de criar no Brasil. Então você tem hoje já uma migração, a meu ver, bastante interessante, de estudiosos, embora eles ainda continuem sendo muito minoritários, as direitas, né, a repressão, a ditadura e suas conexões na sociedade. Finalmente, eu queria terminar, né, essa brevíssima apreciação dizendo que nessa onda nova, né, de ampliação do foco, quando ocorreram os grandes debates em 2014, os 50 anos da instauração da ditadura, apareceu uma temática que até então mal tinha sido abordada, que é a temática de estudar o cotidiano, o homem comum, a mulher comum no tempo da ditadura. Isso eu diria que esse ainda é um desafio colocado, mas já tem muita gente querendo se interessar por isso, né? Encontrar fontes, através de entrevistas também, tentar capturar um pouco o ambiente, a atmosfera existente no período da ditadura, para além das lutas que se davam contra ela. Como as pessoas comuns se colocavam perante a ditadura. Ocorreu no Brasil um fenômeno muito interessante, depois que o Brasil fez a sua transição da ditadura para a democracia, embora essa transição tenha sido muito lenta e legados muito importantes da ditadura tenham sobrevivido,
no corpo da sociedade, da democracia atual, houve um movimento muito forte na sociedade de virar as costas para o tempo da ditadura, como se tivesse sido um parênteses sinistro do qual a sociedade tinha se livrado. Isso, inclusive, foi um dos fatores que favoreceu essa concentração de energias tamanhas em estudar os que se opuseram à ditadura. Posteriormente, no entanto, com a evolução das coisas, sobretudo depois dos governos Lula, essa ideia de que o Brasil tinha superado os tempos da ditadura, ela ficou muito forte, principalmente ao longo dos governos Lula. O país conheceu uma certa euforia de desenvolvimento econômico, distribuição de renda e de valorização da democracia, e criou-se uma ideia muito difundida de que realmente o país estava entrando num novo ciclo de afirmação, democrática, até civilizacional. A ditadura não foi um parênteses na história do Brasil. Embora não possa ser subestimada, não possam ser subestimadas as mudanças que ocorreram com a instauração da ditadura e com a transição para a democracia, foram mudanças realmente significativas. No entanto, a ditadura, quando se instaura, ela recupera muitas tradições do passado e quando ocorre a transição, em função das características particulares da transição, uma transição lenta, negociada, barganhada, ficaram como legados da ditadura, na nossa Constituição, no nosso Estado de Direito, ficaram traços importantíssimos, que eu chamo de cacos enfiados no corpo da nossa democracia. E hoje a evidência da força das direitas, que crescem muito no Brasil, recolocam com muita clareza a necessidade de repensar as tradições autoritárias no país, a ditadura aparecendo aí como um momento alto e o seu fim não querendo dizer a superação dessas tradições. Então, eu diria que, para resumir, eu diria que as vertentes historiográficas, como sempre ocorre, elas respondem muito aos contextos históricos em que elas se inserem. Nos anos 80, a euforia redemocratizante, a ideia de uma ditadura que tinha sido superada, na verdade, ela tinha ido para o passado, mas não tinha sido superada. Mas a ideia prevalecente na época era que sim, então a prevalência, a valorização das memórias, embora sempre tenha havido uma contramemória, como eu disse, a valorização das memórias militantes de esquerda, depois a concentração nos estudos das organizações de esquerda e, posteriormente, uma visão mais complexa que ainda vai se firmando, uma visão de que é necessário estudar com mais profundidade a ditadura, as tradições em que ela se apoia, as suas bases históricas e sociais e, finalmente, os legados que ela deixou até os dias de hoje.